Professor da disciplina de Química Analítica 1 do Instituto Federal do Ceará, Campus Maracanaú. Na aula de hoje teremos uma discussão sobre o equilíbrio de óxido-redução, o equilíbrio químico envolvendo transferência de elétrons e mudança do estado de oxidação das espécies químicas que participam de uma dada reação. Teremos um primeiro aspecto introdutório a respeito das fundamentações que regem esse equilíbrio químico, adentrando por fim em um dos efeitos que promovem uma variação do comportamento de óxido-redução, que é o efeito da concentração das espécies químicas. Para iniciar a discussão, nós vamos abordar aqui alguns aspectos introdutórios, alguns aspectos conceituais. Muitos desses aspectos com certeza já foram vistos em etapas anteriores do curso. Primeiramente, temos de entender que o processo de óxido-redução é uma reação química que se dá através de um processo de transferência de elétrons. E é bom frisar que o que está sendo transferido são de fato os elétrons das espécies químicas que participam dessa reação, nunca os prótons. Tanto é que essa perda ou ganho de elétrons pelas espécies químicas assumem conceitos, assumem nomenclaturas bem características, designadas aos processos de oxidação ou redução química. O processo de oxidação é aquele em que há uma perda de elétrons por parte de uma espécie química. Ou seja, se a espécie química está perdendo elétrons, ela passa a ficar mais positivamente carregada. É o que está acontecendo aqui, por exemplo, nessa reação de conversão das formas de ferro. O ferro sendo oxidado da sua forma 2+, ou seja, ferro ferroso, a sua forma 3+, ou seja, ferro férrico. Esse aumento do NOx é decorrente justamente da perda de uma carga negativa. Isso daqui é o que caracteriza, então, o processo de oxidação. Por outro lado, se uma espécie química passa a ganhar elétrons, ela ficará com NOx mais negativo do que o original, justamente pelo recebimento dessa carga negativa. É o que está acontecendo aqui, por exemplo, com a molécula de oxigênio. O oxigênio está sendo reduzido à molécula de água. Diferentemente da reação acima de oxidação do ferro, na conversão do oxigênio à água não há uma apresentação explícita da sua carga, mas isso pode ser visualizado a partir do uso de alguns conceitos e algumas regras relacionadas ao NOx de espécies químicas, como por exemplo, espécies que são tidas como substâncias simples, como é o caso da molécula de oxigênio aqui, tem um NOx igual a zero, um NOx neutro. Por outro lado, na molécula d'água, nós temos a presença do hidrogênio, que assume um NOx invariável. Ele só tem um elétron, então só pode doar esse mesmo elétron, logo a carga o NOx do hidrogênio sempre será mais 1. Consequentemente, o outro elemento químico que esteja ligado ao hidrogênio terá o seu NOx limitado pela quantidade de hidrogênios da molécula. Como nós temos 2 hidrogênios e cada um é mais 1, a carga do oxigênio nessa situação aqui assume um valor de -2. Daí ser um processo de redução. 0 do oxigênio molecular para -2 na molécula de água. E essa redução foi justamente decorrente do ganho desses elétrons transferidos aqui. Essas definições, essas identificações dos processos de oxidação e redução ainda permitem fazermos uma outra avaliação a respeito da classificação dessas espécies químicas. Nós temos o agente oxidante como sendo aquela espécie química que promove a oxidação. Para promover a oxidação, necessariamente há uma perda de elétrons por parte da espécie química que esteja sendo oxidada. Logo, o agente oxidante será aquela espécie que receberá os elétrons doados do processo de oxidação. Por outro lado, o agente redutor é a espécie química que facilmente doa os elétrons, né? Ou seja, no caso, os elétrons doados pelo ferro
deverão ser recebidos por outra espécie química. Nessa questão aqui poderia ser, por exemplo, a molécula de oxigênio. Resumidamente, o agente oxidante é a espécie química que se reduz. Por outro lado, o agente redutor, dentro do processo de transferência de elétrons, é a espécie química que se oxida. Essas semi-reações, elas são bem utilizadas dentro desse contexto de representação do sistema de transferência de elétrons. E é importante que a gente tenha um conhecimento um pouco mais aprofundado sobre a sua construção e sobre a sua interpretação, acerca inclusive dos potenciais elétricos que cada uma dessas reações assume. Então, essas semi-reações, por definição, são reações individuais que mostram qual espécie química ganha ou perde elétrons. Então, dentro desse processo dentro desses exemplos que foram demonstrados entre o ferro e o oxigênio, as suas semi-reações podem ser utilizadas para a apresentação do sistema global. Ou seja, ao se reagir o oxigênio atmosférico com o ferro ferroso, teremos uma reação de oxidação química do ferro 2 para ferro 3. Como consequência dessa mesma oxidação, haverá a redução do oxigênio molecular para a molécula d'água. Notem que na reação global há uma modificação estequiométrica da quantidade especificamente de ferro. E essa quantidade de ferro que foi alterada na reação global é em decorrência da necessidade de se igualar a quantidade de elétrons nos processos de oxidação e redução química. Isso será visto na etapa de balanceamento das reações de oxirredução. Partem desse pressuposto de que a quantidade de elétrons transferidos nos processos, seja de redução, seja de oxidação química, assuma quantidades idênticas. Se você está doando 2 elétrons, outra espécie química também tem que receber 2 elétrons. Então, para exemplificar como se construir o balanceamento das reações redox, vamos colocar um caso aqui bem interessante, porque é uma situação relativamente complexa do ponto de vista de construção das semi-reações, e a partir delas, outras semi-reações podem ser muito bem estudadas. A reação proposta é a reação entre o ânion permanganato e o ânion nitrito. Permanganato nós veremos com mais detalhes, mas é uma espécie química de elevado potencial de oxidação, capaz de oxidar várias espécies químicas que sejam reagidas com ele, muito utilizado em processos analíticos. Para se visualizar então como essas reações são balanceadas, é interessante que tenha-se em mente da onde se parte e para onde vai. Ou seja, a partir das reações das espécies químicas que são propostas para reagir, tem de se ter uma informação prévia ou facilmente consultada de quais os principais produtos reacionais das conversões de cada uma dessas espécies. No caso em questão, é sabido que o permanganato, o MnO4-, será convertido em um manganês, enquanto que o nitrito será oxidado a nitrato. A primeira etapa para então fazer o balanceamento é promover a separação entre as conversões de oxidação e redução química. Facilmente é percebido que o permanganato ele é reduzido a um manganês, enquanto que o nitrito é oxidado a nitrato. Essa percepção de quem se oxida ou de quem se reduz, ela deve ser estudada de um ponto de vista mais detalhado, a partir do NOx de cada elemento químico trabalhado em cada espécie química. Então vamos ver o seguinte. Vamos primeiramente pegar aqui a espécie química permanganato e colocar do outro lado a reação de conversão de nitrito a nitrato. Em virtude dessa separação que foi feita, vamos avaliar quem se oxida e quem se reduz. Nessa reação química primeira envolvendo o íon manganês, nós já temos uma primeira informação que é muito útil, que é a do seu principal produto, que é o manganês 2+.
Mas o manganês presente aqui na estrutura do permanganato assumirá que NOx. Esse manganês, o NOx é calculado em função da espécie química que ele está presente, que é o íon permanganato como um todo, sendo esse ânion de carga monovalente negativa. Ou seja, o NOx do manganês pode ser calculado em função de uma incógnita que pode ser atribuída a ele, no caso aqui uma variável x, mais 4 moléculas de oxigênio, e aí o oxigênio é subNOx menos 2, sendo essa carga total igual à carga do ânion em que essas espécies estão presentes. Resolvendo essa conta algébrica aqui, a gente chega a um valor de x igual a mais 7. Ou seja, no permanganato, a carga, o NOx do manganês, assume o valor de mais 7, indicando que de fato ele está se reduzindo para mais 2. Por outro lado, nas reações das espécies químicas nitrogenadas, envolvendo o ganho de 5 elétrons, né? Se está ganhando 5 elétrons, reforço que é um processo de redução química. Por outro lado, nas espécies químicas nitrogenadas, no nitrito, o nitrogênio é permitido o cálculo a partir do mesmo princípio. Atribui-se um valor, uma incógnita para ele, e o Y será somado a dois átomos de oxigênio, sendo cada átomo com carga menos 2 e carga total igual a menos 1, que é a carga total do nitrito. Resolvendo essa conta, chegamos a um valor de mais 3. Enquanto que no nitrato, o princípio é exatamente o mesmo, só que em vez de se ter dois oxigênios, teremos 3 oxigênios. E aí, resolvendo essa conta, teremos uma carga do nitrato igual a mais 5. Ou seja, está ocorrendo aqui uma variação de mais 3 para mais 5, o que é consequência da perda de 2 elétrons. Se há perda de 2 elétrons, o processo envolvido é um processo de oxidação química. A primeira etapa é visualizar quem se oxida e quem se reduz. Posteriormente, é importante que seja feito o balanço de massa, ou seja, tudo que se tem de um lado das semi-reações tem que ter em mesma quantidade do outro lado dessa semi-reação. Isso é tornar o balanço de massa realizado. Para fazer esse processo, vamos tomar como princípio aqui justamente a conversão das espécies à base de manganês. Nota que o manganês ele apresenta um manganês de um lado, do lado dos reagentes, e um manganês do lado dos produtos. Então, em termos de manganês, o sistema já está balanceado. Por outro lado, nós temos 4 oxigênios de um lado e nenhum do oxigênio do outro. Para cada oxigênio, será adicionado a mesma quantidade de moléculas d'água do outro lado da reação. Então, se nós temos 4 oxigênios de um lado, vamos adicionar 4 moléculas d'água do outro. Então, em oxigênio, o sistema ficou agora balanceado. Porém, nós introduzimos agora hidrogênio, que não tinha antes. 8 hidrogênios ao total foram adicionados. Então, do outro lado da reação, nós vamos balancear esse hidrogênio pela adição de íons H+, em mesma quantidade. Se tem 8 hidrogênios de um lado, constituídos por 4 moléculas d'água, adicionaremos 8H+ do outro. O mesmo raciocínio vai ser aplicado, então, para a conversão das espécies nitrogenadas. Nós temos um nitrogênio de um lado, um nitrogênio do outro, mas temos 2 oxigênios de um lado e 3 oxigênios do outro. Então, há um déficit de um oxigênio desse lado da esquerda, do nitrito, sendo adicionado, então, uma molécula d'água. Porém, entraram 2 hidrogênios agora decorrentes dessa adição da água, o que necessita a adição de 2 íons H+ do outro lado. Com esse processo, as duas semi-reações estão balanceadas em termos de massa. Tudo que se tem de um lado, tem do outro. De carga. Esse balanço ele será feito primeiramente com uma quantificação da carga total entre os reagentes e produtos de cada semi-reação.
No caso da reação envolvendo o manganês, nós teremos do lado dos reagentes uma carga total de mais 7, ou seja, nós temos 8 cargas positivas mais uma carga negativa. Enquanto que do lado dos produtos, uma carga total de mais 2, duas cargas positivas com 0 decorrente da molécula neutra d'água. O que faz com que ocorra aqui uma variação de 5 elétrons. Então, haverá a adição dessa mesma quantidade de 5 elétrons ao lado mais positivo da reação, justamente para tornar a carga total balanceada. Então, se a gente visualizar aqui o que foi separado, o lado dos reagentes é o lado mais positivo, logo irá receber essa mesma quantidade de elétrons decorrente dessa diferença. Por isso que entram agora 5 elétrons do lado dos reagentes, aqui na reação do manganês. Se forem somadas as quantidades, a carga total aqui, teremos uma carga negativa, 8 cargas positivas e 5 cargas negativas, contabilizando uma carga total de mais 2, que é exatamente igual à carga total do lado dos produtos. Para a reação envolvendo as frações nitrogenadas, o princípio é o mesmo. Primeiramente, levantar a carga total do lado dos reagentes, o que vai assumir um valor total de menos 1, uma carga negativa do nitrito e 0 decorrente da água. Enquanto que do lado dos produtos teremos uma carga total de mais 1, uma carga negativa do nitrato e 2 cargas positivas decorrentes do H+. A variação total de elétrons aqui é de 2 elétrons, o que será então adicionado ao lado também mais positivo dessa reação. Se for comparado aqui a carga total em qualquer lado da reação, em ambos os lados da reação, visualizaremos que do lado do nitrato é que há uma condição de maior positividade. Logo, esses 2 elétrons serão adicionados do lado da direita. A reação global, então, basta ser montada no sentido de somar essas duas semi-reações, tomando-se o cuidado de igualar as quantidades de elétrons transferidos em cada etapa. Então, separando-se aqui, montando-se o sistema, se há a transferência de 5 elétrons na reação do permanganato, esses mesmos 5 elétrons deverão ser contabilizados como sendo adicionados aqui à reação do nitrito. E do mesmo modo, se há a transferência de 2 elétrons aqui do nitrito, essa mesma quantidade deverá ser contabilizada na conversão do nitrato, do permanganato. Como não há um fator em comum entre os números 5 e 2, nós podemos tornar igual essas quantidades de elétrons transferidos, multiplicando-se cada reação pelo valor de transferência, pelo número de elétrons transferidos na outra reação. Ou seja, no permanganato, multiplicaremos todas as espécies químicas por 2, sendo esse 2 decorrente do número de elétrons transferidos no nitrito, enquanto que na reação das frações nitrogenadas será multiplicado por 5, o que tornará o que é decorrente da quantidade de elétrons envolvidos ao permanganato. Nesse sentido, multiplicando a reação de cima por 2 e a de baixo por 5, as quantidades de elétrons passam a ser exatamente idênticas. O que antes eram 5 e 2 passam a ser 10 elétrons em cada semi-reação. Com esse balanço estequiométrico tendo sido realizado, as reações agora podem ser somadas, cancelando-se aquilo que for idêntico e em quantidades exatamente iguais, e consequentemente em lados opostos da reação, ou descontando-se aquilo que for idêntico e em lados opostos, mas em quantidades que não sejam iguais. Ou seja, em relação aos elétrons, eles serão cancelados por completo, mas em relação aos hidrogênios, teremos aqui uma sobra de 6 elétrons do lado dos reagentes, teremos uma sobra de 3 elétrons do lado de 3 moléculas d'água do lado dos produtos, tendo a reação global apresentada abaixo. Essa reação global é importante que seja devidamente construída e atentada para o seu processo de construção, porque ela é que vai nos permitir uma identificação
da estequiometria entre os reagentes a serem trabalhados. Fato esse que limita, como já visto anteriormente em todos os estudos que foram abordados, quem é o reagente limitante, quem é o reagente em excesso, a previsibilidade de produtos formados ou a demanda de reagentes para a reação se processar por completo. A identificação da estequiometria de uma reação é um passo fundamental dentro de um cálculo analítico. E no sistema redox, isso chama mais atenção porque os processos envolvidos são relativamente mais complexos. De onde pode ser percebido um processo redox é um experimento denominado árvore de prata, que é um fio de cobre imerso em solução de nitrato de prata. Ou seja, é percebido aqui um becker, esse becker tem um fio de cobre, e se adicionarmos uma solução de nitrato de prata, será percebido visualmente a reação de oxirredução acontecendo com as suas devidas consequências. Ao final do processo, a percepção será exatamente essa demonstrada na figura à direita. O que é que aconteceu aqui? O nitrato de prata é uma solução incolor, não assume nenhuma coloração. E o fio de cobre, ele está primeiramente solidificado no fio, né? O cobre está solidificado na superfície do fio apresentado aqui. O que aconteceu para que a visualização final tivesse essa característica? Ou seja, uma solução agora de tonalidade azul e o fio de cobre com pequenas frestas decorrentes do processo de deposição de prata. É justamente o processo de transferência de elétrons que foram abordados. A prata, que estava inicialmente em solução na forma do nitrato de prata, sofreu um processo de redução química, sendo solidificada na superfície do fio de cobre. Daí ser percebido essas pequenas frestas decorrentes da prata. Por outro lado, o cobre que estava inicialmente solidificado na superfície do fio sofreu um processo de oxidação química. Ora, se a prata está se reduzindo é porque alguém está se oxidando. E é justamente isso que aconteceu em relação ao cobre. O cobre, que estava inicialmente sólido, sofreu um processo de oxidação e aí o seu produto de oxidação, o seu íon cobre 2+, ele tem uma característica bem interessante que é essa coloração azulada. Daí o fato da solução, ao final, adquirir esse aspecto azul. A reação global nesse sistema, obviamente, levando-se em conta a estequiometria adotada, né, multiplicando-se a reação da prata por 2, uma vez que você tem um elétron da prata e 2 do cobre, a reação da prata tem que ser multiplicada por 2. A reação global fica representada como a seguir. Ou seja, a prata que estava iônica no meio passou a ser depositada, enquanto que o cobre que estava sólido passou a ser oxidado, se transformando em um íon de característica colorida. Processo de reação direta entre as duas espécies químicas, um contato direto. Perceberam lá que você tinha o fio de cobre imerso diretamente em solução de prata. Porém, a gente pode realizar essas mesmas reações de transferência de elétrons, mas em condições de separação física entre as espécies químicas que participaram do processo. O que é um entendimento básico, fundamental, para que mais à frente consigamos entender os processos relacionados à potenciometria, que é um campo da química analítica que se utiliza de diferença de potencial para promoção dos processos de análise química, quantificação de compostos. Os processos envolvendo a potenciometria ocorrem nessa sistemática de separação física dos componentes. Isso daí é bem representado em uma célula galvânica, como demonstrado na figura à esquerda. Percebam agora que nós temos duas espécies a serem reagidas, o cádmio e a prata. E essas duas placas, chamadas de eletrodos,
estão conectadas através de um fio condutor e esse fio passando aí por um medidor de potencial elétrico. Percebam também outra coisa, que ambas as placas estão imersas na mesma solução, o que é um sistema caracterizado como células sem junção líquida, ou seja, não há aqui uma separação ainda total entre os componentes. O que é oxidado de um e o que é reduzido do outro acontece em um mesmo sistema. Ao se conectar uma placa a outra, haverá um processo de transferência de elétrons, migrando-se, nesse caso aqui, os elétrons do cádmio para a prata. Qual será a consequência dessa migração de elétrons? Ora, se o cádmio vai sofrer esse processo de perda de elétrons, é porque ele está se oxidando. A sua oxidação terá como consequência a liberação de cádmio 2+. Então, há uma perda de componente sólido da placa do eletrodo de cádmio. Consequentemente, haverá uma perda de massa dessa placa de cádmio. A outra consequência disso é que a prata, que receberá esses mesmos 2 elétrons doados pelo cádmio, vai estar sendo depositada em termos da sua prata, né? Cloreto de prata, que é essa placa aqui, sofre lento processo de solubilização, como já visto anteriormente, e aquela pequena prata que se desprende rapidamente irá retornar à superfície sendo depositada. Nesse sentido, haverá um aumento da massa dessa placa decorrente justamente da deposição de prata em sua superfície. Percebam aqui que acontece justamente representado por essa figura mais abaixo. A oxidação do cádmio para cádmio 2+ metálico fornece elétrons que fluem através do circuito para o eletrodo de prata. Já na superfície do eletrodo de prata, o íon prata mais, proveniente do cloreto de prata, é reduzido a prata sólida. Já o íon cloreto, proveniente do AgCl, passa para a solução. Vai ocorrer aqui um processo também de balanço elétrico. Ora, se houve aqui um desprendimento de cádmio para a solução, era de se esperar que o meio ficasse cada vez mais positivo, em decorrência justamente do aumento de cádmio 2+. Então tem que haver alguma espécie química para fazer esse balanço elétrico, e é justamente esse cloreto desprendido do eletrodo de prata que vai ser útil para balancear eletricamente o meio. Entre os 2 eletrodos a serem trabalhados. No caso aí, o cádmio e a prata, que foram abordados no exemplo anterior, agora estão fisicamente separados e em soluções eletrolíticas distintas. O cádmio ele está presente aqui em solução de nitrato de cádmio e a prata presente em solução de nitrato de prata. Os eletrodos ainda permanecem conectados por um fio condutor e o balanço elétrico do meio agora será promovido por uma ponte salina. Ponte salina, pessoal, nada mais é do que um tubo oco em formato de U preenchido com sal. O sal aqui, na grande maioria das vezes, ou é o cloreto de potássio ou é o nitrato de potássio. Bem, tendo-se a conexão entre esses 2 eletrodos, o mesmo processo de transferência de elétrons vai ocorrer. Porém, agora, como há uma distinção das soluções em que cada eletrodo está presente, a ponte salina já assume um papel relevante. Tanto é que, nesse aspecto aqui, essa célula eletroquímica é caracterizada como uma célula conjunção líquida. A junção é justamente essa ponte salina que está promovendo o balanço elétrico do meio. Com o processo de oxidação do cádmio e a sua consequente perda de massa em virtude da liberação do cádmio 2+ para a solução, esse cádmio 2+ irá promover aqui uma etapa de aumento de carga positiva nessa mesma solução. Alguma outra espécie química tem que tornar o meio eletronicamente equilibrado. E será justamente o nitrato dentro da ponte salina que irá promover esse balanço elétrico. Percebam que ao se aumentar a quantidade de cádmio 2+,
em decorrência do seu processo de oxidação, o nitrato que estava na ponte salina migra para a solução. Esse processo aqui faz com que haja, então, um balanço elétrico. O cádmio entra parcialmente aqui na ponte salina e o nitrato sai até que o sistema se torne eletricamente equilibrado. Em outro sentido, a prata, que está recebendo aqui os elétrons, ou seja, sofrendo um processo de redução química, vai ser depositada em função da prata, do nitrato de prata presente aqui em sua solução. Então, a prata do nitrato de prata passa a ser depositada. Então, há uma perda de carga positiva nessa solução de nitrato de prata. Uma vez que a prata é que é o polo, o cátion desse sistema, vai estar sendo depositado na superfície do eletrodo. Então, alguma outra espécie química também positivamente carregada deve contribuir para o balanço elétrico, que será justamente o potássio da ponte salina que vai promover esse balanço elétrico. Haverá essa migração iônica até que o meio se torne eletricamente equilibrado. Então, a ponte salina, ela consiste em um tubo em formato de U, preenchido com um gel contendo uma alta concentração de cloreto de potássio ou nitrato de prata, ou nitrato de potássio, melhor dizendo. A condução de eletricidade de uma solução eletrolítica para outra ocorre pela migração de íons potássio presentes na ponte salina para uma direção e cloreto ou nitrato, dependendo da composição da ponte, para outra direção. É o que está acontecendo exatamente aqui nessa ponte salina, nesse exemplo. Esse daqui que está sendo representado. Você tem aqui um eletrodo, nesse caso agora constituído de cobre, mas poderia ser o mesmo cádmio adotado anteriormente, e do outro lado o eletrodo de prata. O fato é que, seguindo o mesmo raciocínio, o cobre vai sofrer um processo de oxidação química, e aí há aqui uma leitura desse potencial, que a gente vai entender o motivo de estar apresentando esse valor. Essa migração elétrica atinge o outro eletrodo, que é a prata, e a consequência no eletrodo de prata é a sua etapa de redução química. Enquanto que para o sulfato, o cobre, a consequência dessa perda de elétrons é o seu processo de oxidação. As semi-reações envolvidas em cada eletrodo são essas apresentadas. Para o cobre, ele estava inicialmente sólido e vai passar a ser oxidado, se transformando aí em cobre 2+, que nós já vimos assumir uma coloração bem característica. Por isso, se perceber aqui levemente essa coloração azulada na solução do sulfato de cobre. Por outro lado, a prata passa a ser depositada. O que estava iônico aqui no meio passa a ser depositado na superfície do eletrodo, ou seja, a prata estava inicialmente iônica, passa a ficar sólida. Microscopicamente, o que acontece é isso daqui, ó. Há uma perda de elétrons, a saída de elétrons, e a consequência dessa saída de elétrons é que a carga positiva ela também vai ser desprendida, ou seja, o cobre passa a ser perdido para o meio, para a solução, e o íon sulfato passa a ser atraído à superfície do eletrodo. Ora, se o cobre está migrando para a solução vai ficar mais positivamente carregada. Quem é que vai promover esse balanço de carga? É justamente o íon cloreto presente na ponte salina. Perceba que o cloreto migra para o lado da esquerda para equilibrar-se com o cobre presente aqui na solução. Por outro lado, em relação à prata, ela está recebendo os elétrons doados pelo cobre, e a consequência disso é que a prata de solução ela vem para a superfície do eletrodo, sendo depositada. A consequência disso é que no meio teremos um excesso de carga negativa, decorrente do íon nitrato. E a espécie química que também vai promover esse balanço elétrico será aquela decorrente da ponte salina, ou seja, os íons potássio migram para a solução para se equilibrar com o íon nitrato. Nesse sistema, ainda é utilizada algumas nomenclaturas úteis para os cálculos que serão realizados. Por exemplo, o eletrodo em que se constitui o processo de oxidação química é denominado de ânodo.
e o eletrodo em que se constitui o processo de redução química é denominado de cátodo. Sendo que esse valor de potencial apresentado, de 0,462 volts, é decorrente de uma diferença de potencial elétrico entre o ânodo e o cátodo, ou melhor dizendo, entre o cátodo e o ânodo, uma vez que o cálculo dessa diferença de potencial é justamente nesse princípio. Então, o potencial dessa célula eletroquímica é calculado em função da diferença de potencial entre o potencial do eletrodo do cátodo e o eletrodo do ânodo. Uma informação crucial, que é o potencial associado a cada eletrodo, seja o cátodo, seja o ânodo. Então, esses valores de potencial eles são devidamente tabelados e disponíveis nos anexos dos livros de Química Analítica ou nos livros de Química Geral. Mas a obtenção desses valores de potencial, ela parte de um pressuposto a partir de uma informação de referência. No caso, a referência que é adotada nesse princípio é o eletrodo de hidrogênio. O eletrodo de hidrogênio é considerado como sendo um eletrodo de potencial nulo. O eletrodo padrão de hidrogênio assume um potencial nulo e serve de referência para que se tenha o valor do potencial elétrico de outro eletrodo qualquer. No caso aqui do cobre, quando se liga o eletrodo de hidrogênio ao eletrodo de cobre, é mensurado um valor de potencial de 0,340 volts, um valor positivo. O que indica, então, que o potencial elétrico da semi-reação do cobre assume exatamente esse valor, uma vez que o eletrodo de hidrogênio assume um valor nulo. Por outro lado, ao se ligar o eletrodo de hidrogênio ao eletrodo de zinco, é lido um potencial elétrico de menos 0,763. Para que esse valor assuma um sinal negativo, é porque a movimentação de elétrons é em sentido contrário. Daí se ter um potencial elétrico negativo. Lembrando que esses potenciais que são apresentados são potenciais padrão de redução. Ou seja, aqui temos um valor de potencial de redução de 0,34 volts ao cobre e um potencial de redução de menos 0,763 volts ao zinco. Comparando-se esses dois valores de potencial e considerando que ambos são de redução, podemos afirmar que o cobre tem uma tendência muito maior em se reduzir do que o zinco. Então, por exemplo, se fizéssemos uma pilha eletroquímica entre o cobre e o zinco, o cobre sofreria um processo de redução química, enquanto que o zinco seria devidamente oxidado. Uma vez que para sua redução a sua tendência é baixa, mas para o seu processo de oxidação, a reação é invertida e aí o zinco seria facilmente oxidado. Então, essa daqui é uma tabela construída nesse mesmo raciocínio, desse mesmo princípio. O princípio em que todos esses elementos, ou reações, ou espécies químicas, podem ser obtidos os seus valores de potencial elétrico. E nós temos aqui alguns extremos que chamam a atenção, por exemplo, a molécula de flúor. O flúor é uma excelente espécie química para oxidação. Tá? Por que o flúor é tão utilizado para oxidação de espécies químicas? Porque das espécies químicas conhecidas é que apresenta o maior potencial de redução. Ou seja, se ele facilmente se reduz, é porque, obviamente, ele vai também facilmente promover a oxidação de alguma espécie química. Lembrem que o agente oxidante é aquela espécie química que se reduz. Então, se o flúor se reduz com muita facilidade, é porque ele oxida com muita facilidade. Por outro lado, o ferro ou o próprio zinco comentado anteriormente são espécies químicas que apresentam baixo potencial de redução. Ou seja, eles têm essa espécie química aqui, por exemplo, tem uma tendência baixa em se reduzir, tanto é que é negativa.
Enquanto que, se você inverter essa reação, o zinco ficar do lado dos reagentes sólido e do lado dos produtos íon, o valor do potencial também é invertido, o sinal do potencial seria mais 0,76, o que demonstra que o zinco tem uma alta tendência em se oxidar. A ideia de se avaliar se uma reação ela ocorrerá em um sentido ou outro é comparando-se as semi-reações para perceber qual espécie química vai se reduzir ou qual espécie química vai se oxidar. O uso dessas semi-reações e todo esse princípio de balanço elétrico que foi adotado, nós temos esse exercício. Né? Considere a reação entre o ferro ferroso e o dicromato, uma espécie química bem importante no campo da química analítica. O dicromato presente aí nos reagentes de cromato de potássio. Então, considere a reação entre o ferro ferroso e o íon dicromato, tendo como principais produtos o ferro férrico e o cromo 3+. Determine a diferença de potencial desta reação em condições padrão. Então, pessoal, vamos primeiramente aqui fazer a representação genérica, sem considerar nenhuma estequiometria, diante das informações que foram dadas. Ferro ferroso reagindo com dicromato, sendo convertido a ferro 3, e aqui já dá para ver que é um processo de oxidação, enquanto que o dicromato está sendo convertido a cromo 3+. Seguindo as etapas que foram vistas, a primeira delas é sugerido que separemos as conversões entre o que é oxidação e o que é redução. A redução ela está sendo representada aqui pela conversão do dicromato em crômio 3, enquanto que a oxidação está sendo representada pela conversão do ferro 2 a ferro 3. No ferro, isso fica bem claro, bem nítido, porque há um aumento do NOx do ferro de 2 para 3. E quando o NOx aumenta, nós já estamos diante de um processo de oxidação química. Porém, no dicromato não está tão claro, uma vez que a carga apresentada aqui é a carga do ânion como um todo, e não especificamente do cromo. Porém, se aquela sistemática de cálculo de NOx fosse realizada, estaríamos diante de um cromo de carga mais 6 hexavalente. E aí ele, de fato, está sendo reduzido de 6 para 3. Se o dicromato é a espécie química que se reduz, o eletrodo associado a ele é o cátodo, enquanto que para o ferro, sendo ele a espécie química que se oxida, nós estamos diante do ânodo. Então o cálculo dessa pilha, o cálculo da diferença de potencial, ou seja, o cálculo da diferença de potencial dessa reação aqui será o valor do potencial do cátodo menos o valor do potencial do ânodo. Para isso é importante que a gente construa o sistema global para ter, inclusive, qual é a estequiometria entre esses dois reagentes. Primeiramente, vamos fazer um balanço de massa para cada um dos eletrodos. Em relação ao dicromato, percebam que o dicromato assume 2 cromos de um lado e 1 cromo do outro, como demonstrado aqui inicialmente. 2 cromos de um lado e 1 cromo do outro. Então, primeiramente, equilibrar a quantidade de cromo. Nós temos 7 oxigênios de um lado e nenhum do outro. Por isso que foram adicionados 7 moléculas d'água. Com a adição de água, vieram 14 hidrogênios. Por isso também que vieram do outro lado 14H+. No ferro, o sistema já se encontra em termos de massa previamente balanceado. Há apenas um ferro de um lado e um ferro do outro. Então não há o que fazer para o ferro. A próxima etapa é promoção do balanço de carga. Para isso, tem que ser levantado o somatório de cargas do lado dos reagentes e produtos em cada semi-reação. No dicromato, esse valor de carga total assume um valor de mais 12 do lado dos reagentes, enquanto que do lado dos produtos, esse valor corresponde a mais 6, sendo esse valor aqui decorrente de 2 cargas positivas. Desculpa, de 2 cargas trivalentes. Daí se ter o valor de mais 6.
A diferença de cargas entre reagentes e produtos é de 6 elétrons, o que será adicionado ao lado mais positivo da reação, justamente para se equilibrar as cargas. Daí, a semi-reação completa do dicromato é essa que está demonstrada abaixo. Para o ferro, teremos uma variação de cargas da ordem de 1 elétron apenas, sendo esse 1 elétron adicionado também ao lado mais positivo da reação. Com isso, a sua semi-reação completa é essa envolvendo a conversão de ferro 2 para ferro 3 com a liberação de 1 elétron. A reação global, então, ficará através do somatório dessas reações, lembrando-se de igualar as quantidades de elétrons envolvidos em cada uma delas. Como a reação do ferro libera apenas 1 elétron e a do dicromato 6 elétrons participam do seu processo de conversão, faremos aqui uma multiplicação apenas da reação do ferro por 6, que aí então teremos uma igualdade das quantidades de elétrons transferidas. Levando-se isso em conta, teremos 6 elétrons envolvidos ao dicromato do lado dos reagentes, 6 elétrons envolvidos ao ferro do lado dos produtos. Somando-se as duas reações, esses elétrons são anulados, nenhuma outra espécie química assume igualdade, e aí teremos uma reação global apresentada abaixo, com uma característica muito importante, que é a identificação da estequiometria, que é da ordem de 1 mol de cromato para 6 mols de ferro. O passo todo de balanço que foi realizado serve para esse processo aqui, para identificarmos a estequiometria entre os reagentes, o que é uma etapa crucial dentro do campo da química analítica. Com essas informações e conhecendo-se as semi-reações por completo, nós podemos utilizar os apêndices dos livros, fazer uma busca nas referências para levantar os valores dos potenciais padrão de cada semi-reação. Notem que é o potencial padrão. Então, se é o potencial padrão, o valor atribuído é o valor de potencial de redução. Então, para a reação do dicromato, como ela já está escrita em uma condição de redução química, o seu valor de potencial é de 1,33. A semi-reação do ferro trabalhada até então estava sendo escrita em um formato de oxidação. Porém lembrem que a equação que permite o cálculo do DDP de uma célula eletroquímica é a diferença de potencial padrão de redução entre o cátodo e o ânodo. Por mais que no ânodo esteja ocorrendo um processo de oxidação, o valor do potencial elétrico da sua semi-reação associada será também do de redução química. Por isso que a reação que deve ser consultada é a reação do ferro sendo reduzido a ferro 2, assumindo o valor de potencial de 0,77 volts. O cálculo então da DDP será simplesmente a diferença de potencial entre o cátodo e o ânodo. Os valores de diferença de potencial em termos de redução química. Fazendo essa diferença, teremos um potencial elétrico dessa célula da ordem de 0,56 volts. Uma coisa vale ser ressaltada. Não era necessário a construção de todo o balanço estequiométrico para a definição da diferença de potencial. Porque a diferença de potencial é independente do balanço estequiométrico. Não é porque houve a multiplicação por 6 aqui da semi-reação do ferro que o seu valor de potencial elétrico foi multiplicado. O valor do potencial é independente da massa do sistema. Por isso que não haveria essa necessidade. Mas é importante conhecer a estequiometria para fins analíticos, para fins de conhecimento dos reagentes limitantes, reagente em excesso e de todos os cálculos estequiométricos decorrentes da reação entre as espécies químicas. Importante que seja conhecida é a representação em barras. A representação em barras é uma representação simplificada de uma célula eletroquímica, como exemplificada aqui nesse exercício. Calcule a diferença de potencial na pilha
ferro 2, ferro 3, oxigênio, água, em condições padrão. O que é que essa célula aqui, essa representação nos indica? Bem, essa representação ela é descrita de uma forma padrão, que é utilizada pelo IUPAC, sendo primeiramente antes das duas barras, representando as duas espécies químicas que participam do ânodo do sistema, ou seja, das espécies químicas que estão sofrendo oxidação, da espécie química que está sofrendo oxidação. Enquanto que do lado direito das duas barras, temos a espécie química que sofre redução, logo é o cátodo do sistema. Nós podemos identificar as semi-reações individuais de cada uma dessas espécies, sendo aqui o ferro oxidado de 2 para 3, com seu respectivo potencial elétrico, e o oxigênio sendo reduzido de 0 para -2, com seu respectivo potencial elétrico. Notem que, como o que está sendo solicitado é simplesmente o valor do potencial padrão, eu não preciso saber, desenvolver o balanço elétrico, o balanço estequiométrico, melhor dizendo. Porque a simples diferença de potencial permite fazermos aí o cálculo dessa DDP. Mas é sabido, por exemplo, que se uma reação global for solicitada, a reação do ferro deve ser multiplicada por 4 para fins de equivalência da sua quantidade de elétrons. Daí teríamos na reação global uma reação de 1 mol de oxigênio para 4 mols de ferro. No caso em questão, a diferença de potencial também é descrita como o valor do potencial do cátodo menos o valor do potencial do ânodo. Tendo-se os valores já conhecidos, facilmente encontrados na literatura, essa diferença de potencial dessa reação específica é da ordem de 0,46 volts. Desses potenciais das pilhas que foram trabalhados, foram em condições controladas, em condições padrão. Condições essas que são em temperatura de 25 graus Celsius, em pressão atmosférica de 1 atm e principalmente em concentração das espécies químicas de 1 mol por litro. Porém, na prática, é sabido que essas concentrações em pouquíssimas vezes deve atingir um valor tão alto de 1 molar. Então é importante que sejam levantados os aspectos teóricos envolvidos em condições que não sejam dessas de idealidade, ou seja, concentrações diferentes de 1 mol por litro, em uma condição real. Para isso, nós faremos uso da equação de Nernst, que é a equação que permite ajustar os valores dos potenciais padrão diante dessa modificação de concentração. Então, imagine uma reação de redox genérica, representada aqui pela reação entre as espécies A e B, com uma certa quantidade de elétrons envolvidos, produzindo os componentes C e D, cada um com seus coeficientes estequiométricos e também possuindo o valor de potencial padrão genérico. A equação de Nernst ela é desenvolvida no seguinte sentido. Ela é um ajuste, ou seja, nós faremos um novo cálculo do potencial dessa reação, levando-se em conta o potencial padrão, sendo ajustado em função da concentração das espécies. Nesse ajuste ainda é levado em conta a temperatura do meio, só que é um fator que pouco influencia no valor do potencial da célula. Essas variáveis são ainda dependentes da constante dos gases, do número de elétrons envolvidos e da constante de Faraday, que estão apresentados logo abaixo. Então, o valor do potencial ele é calculado em função do potencial padrão, ou seja, aquele apresentado em uma concentração de 1 mol por litro, a constante do gás ideal, a temperatura do meio, o número de mols transferidos, número de mols de elétrons transferidos, a constante de Faraday e o logaritmo natural, que pode ser convertido em logaritmo em base 10. Trazendo-se esses valores que são constantes e substituindo-se na expressão, nós podemos simplificá-la nessa expressão apresentada a seguir. Ou seja, o valor do potencial elétrico de uma semi-reação
pode ser ajustado em função do seu potencial padrão, menos 0,0592 dividido por N, onde N representa o número de elétrons envolvidos, vezes o logaritmo de uma relação de equilíbrio. Percebam que é produtos sobre reagente, cada termo elevado a seu coeficiente. A aplicação da equação de Nernst para o cálculo de uma DDP, para o cálculo da DDP de uma pilha. No exercício proposto, então, está sendo solicitado o cálculo do potencial da reação de oxidação do nitrogênio amoniacal a nitrato, ou seja, o nitrogênio está sendo oxidado de uma espécie química a outra, do amônio a nitrato, pelo uso do cério como agente de oxidação em pH 5. Notem que agora até o pH pode ser manipulado no meio, já que é uma função dependente da concentração de H+. A pilha representada com os valores de concentração trabalhados está mostrada logo abaixo na representação em barras. Note que agora as espécies químicas assumem valores de concentração bem definidos. Então a ideia é de se calcular o valor do potencial nessas condições de concentração das espécies. Então, para iniciar a discussão, a gente vai fazer aqui novamente a representação genérica, simplesmente descrevendo a reação entre as espécies químicas. Interpretando a questão enunciada, nós temos aqui o íon amoniacal sendo convertido a nitrato em função da participação do cério como agente oxidante. Obviamente, se o cério vai oxidar alguma coisa, é porque ele vai se reduzir. E aí ele se reduziu de 4 para 3. Na literatura, é percebido que há apenas uma única reação, uma única semi-reação de conversão do cério. Então, só há realmente essa única possibilidade de ser apresentado o seu produto. Vale ser ressaltado por isso porque algumas espécies químicas podem apresentar mais de um produto reacional. Daí tem que se levantar uma informação mais detalhada acerca de qual semi-reação devidamente será utilizada. Bem, o que é feito agora são o segmento daquelas etapas que foram desenvolvidos, né? É a separação entre as semi-reações que descrevem a oxidação e a semi-reação da etapa que descreve a redução. No amônio é demonstrado que ele se oxida. Então, você pode construir essa reação completa, como demonstrado aqui, ou pesquisar da literatura. Enfim, vai da metodologia que for conveniente, mas essa semi-reação é facilmente construída em função das etapas de balanço de massa balanço de massa e de carga que já foram apresentados. E o seu valor de potencial é encontrado na literatura da ordem de menos 0,836 volts. Desculpe, 0,836 volts. Já para o cério, nós temos aí a sua representação de reação química, né? A sua redução acontece nesse sentido, com um valor de potencial de 1,7 volts. Como o amônio está sofrendo um processo de oxidação química, ele será caracterizado como o anodo do sistema, enquanto que o cério, por estar sofrendo uma redução, será classificado como o cátodo dessa mesma reação. É importante que a gente tenha em mente o porquê que o cério é capaz de levar a uma oxidação do amônio para nitrato. Se essa reação aqui for invertida, o valor do seu potencial padrão, que é um potencial de redução, passa a ser de um sinal invertido, né? Ficaria aí de mais 0,836 volts. Comparando-se 0,836 com 1,70, é percebido que de fato o cério tem uma maior tendência a se reduzir do que o próprio nitrato. Por isso que o nitrato ele deve ser invertida a sua reação para que seja devidamente demonstrado que há a oxidação do amônio ao nitrato, né? A semi-reação de redução do cério possui potencial superior à do nitrato. Nitrato é essa espécie química aqui, né?
Se você inverter essa semi-reação, você terá o valor do potencial elétrico da semi-reação do nitrato, o valor do potencial elétrico de redução do nitrato. Porém, a redução do sério é maior do que a redução do nitrato, o que faz com que, de fato, o sério tenha uma maior tendência em se reduzir, levando à oxidação do amônio. Essa é a consequência chave. Então, o que nós vamos fazer agora é descrever essas reações e tentar montar um sistema global, melhor dizendo, trabalhar individualmente essas semi-reações diante da equação de Nernst para ajustar os seus valores de potencial padrão para serem calculados. A ideia principal aqui, pessoal, é fazer uma diferença de potencial entre o cátodo e o ânodo. Só essas informações aqui já nos serviriam a princípio. Mas lembre que nós estamos trabalhando em uma condição que não é a ideal, não é de 1 mol por litro. Então, esses valores de potencial aqui são padrão. Tem até uma bolinha aqui representando esse padrão. Então, como não é 1 mol por litro de cada espécie química, esses valores devem ser devidamente ajustados pelo uso da equação de Nernst, que é o que vai ser feito. A equação de Nernst ela é descrita através do uso de um potencial padrão de redução, então cada semi-reação também deve ser descrita nesse mesmo sentido. Então, por isso que foi invertida a semi-reação do amônio. Invertendo-se a reação do amônio, teremos agora a redução do nitrato e o sinal do potencial elétrico, obviamente, foi invertido. Aplicando-se a equação de Nernst nessa reação, nós teremos o potencial padrão menos 0,0592 dividido pelo número de elétrons vezes o logaritmo de produtos sobre reagente. Produto, nesse caso, que nós temos é o íon amônio, e como reagente nós temos tanto o nitrato quanto o H+. E aí o H+ passa a ser elevado à 10ª potência, porque o seu coeficiente estequiométrico é 10. Substituindo as informações que nós possuímos, nós teremos potencial padrão, 0,836, menos 0,0592 dividido por 8, já que são 8 elétrons envolvidos, vezes o logaritmo de 0,05, que é relativo à concentração do amônio, dividido por 0,025, que é a concentração do nitrato, dividido ainda por 10 a menos 5 elevado à 10ª potência. Então, onde é que veio esse 10 a menos 5? Esse 10 a menos 5 é justamente decorrente do pH do meio. Se o pH é 5, é porque a concentração de H+ é 10 a menos 5. Resolvendo-se essa conta, o valor do potencial ajustado para a reação de redução do nitrato é de 0,464 volts. Notem que é bem diferente daquela proposta inicialmente. E essa diferença é mais pronunciada também devido ao fato de que essa reação também é dependente do pH do meio, como demonstrado aqui. Então aqui nós já temos o valor do potencial ajustado do ânodo. O que vamos fazer é o ajuste do potencial do cátodo. E aí vamos utilizar, portanto, a semi-reação do sério. Aplicar sobre ela a equação de Nernst, que ficará em uma razão da concentração de sério 3 pela concentração de sério 4. Substituindo os valores existentes, teremos 1,70 como sendo o valor do potencial padrão dessa semi-reação, menos 0,0592 dividido por 1, já que é apenas um elétron envolvido, vezes o logaritmo de 0,01, que é referente à concentração de sério 3, 0,01 molar, dividido por 0,03, que é a concentração de sério 4. Resolvendo-se essa conta, teremos um valor de potencial ajustado de 1,728. Percebam que, diferente da reação acima do nitrato, houve uma variação não tão grande em relação ao valor do potencial padrão. Modificou aí de 1,70 para 1,70, aproximadamente 1,73. Essa diferença não é tão pronunciada como é percebida no nitrato, porque essa semi-reação, de fato, não é dependente do pH do meio. Não há espécies químicas ou H+, ou OH-,
que assuma aí uma dependência do pH. Por isso também que não há uma variação tão grande. Bem, agora de posse desses dois valores ajustados, o cálculo agora da diferença é simplesmente subtrair um valor do outro. A diferença de potencial é calculada em função do potencial do cátodo menos o potencial do ânodo nessas condições ajustadas. Notem que agora, até para fins de representação, não temos mais aquela bolinha representando a condição padrão, como a utilizada anteriormente. Sem a bolinha, né, sem esse sobrescrito, nós estamos diante de uma condição real. Ou seja, esses potenciais apresentados aqui já são aqueles ajustados pela equação de Nernst. E substituindo os valores que foram encontrados, nós vamos chegar então a um valor do potencial elétrico dessa reação da ordem de 1,264 volts. Valor de potencial bem alto, muito em decorrência do próprio cério, que é um excelente agente de oxidação. E o último detalhe, essa reação aqui é uma reação bem espontânea, porque o seu valor de potencial residual é um valor de potencial positivo. Se por acaso o valor de potencial encontrado fosse negativo, essa reação não seria espontânea e para ela acontecer seria demandada uma fonte de eletricidade externa, uma fonte de carga elétrica externa para que fosse realizada a reação no sentido proposto. Como ela deu um valor de potencial positivo, essa reação aqui entre o cério, a oxidação do amônio pelo cério, é uma oxidação espontânea. Então é isso. A gente finaliza nossa aula por aqui. O próximo conteúdo já visa uma aplicação um pouco mais analítica dos princípios do equilíbrio redox. Até a próxima.